Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos agora conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. E olha só, as vendas do comércio varejista no Natal cresceram e aumentaram o faturamento dos lojistas nesta reta final do ano. O pagamento da segunda parcela do 13º na terceira semana de dezembro foi um dos principais motivos que impulsionaram o resultado. Os levantamentos prévios sobre as vendas neste fim de ano apontaram o otimismo do setor comercial, desde o aquecimento observado com a Black Friday. De acordo com a Neotrust Conf, entre os dias 1º e 25 de dezembro, as compras online movimentaram 26 bilhões de reais em todo o país, o que representa um crescimento nominal de mais de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento reflete uma alta no número de pedidos, que chegou a 82 milhões de reais de transações. Mas o valor médio gasto por compra recuou 1,3% para R$ 317. Já o índice Cielo do varejo ampliado revelou que as vendas presenciais do varejo no Natal, apuradas entre os dias 19 e 25 de dezembro deste ano, cresceram 3,4% em relação ao ano passado. Os setores que apresentaram as variações mais positivas foram supermercados e hipermercados, farmácias e óticas e joalherias, com alta de cerca de 6%. Ainda de acordo com a empresa, o salto de 16% nas vendas foi impulsionado pela Black Friday, que teve papel de destaque. No comércio brasileiro, esse ano, muitas pessoas também podem ter antecipado suas compras de Natal durante as promoções do final de novembro. E para as compras de última hora, os shopping centers foram a melhor opção neste fim de ano. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping informou que o setor pode encerrar 2024 com um faturamento próximo de 200 bilhões de reais, um crescimento real de 6% em relação ao ano anterior. De acordo com a associação, o cenário positivo da economia do país, com o desemprego em nível historicamente baixo e a taxação de plataformas internacionais, desde agosto, ajudaram a alavancar as vendas no Brasil. E quem foi aos supermercados e açougues fazer as compras para as festas de fim de ano já percebeu que a carne está bem mais cara. E um dos fatores que pode ter contribuído para isso é a falta de animais prontos para o abate. Quem traz as informações para a gente é o repórter Wellington Pael. Com uma oferta menor de animais prontos para o abate, a arroba do boi gordo sobe consideravelmente. Como os frigoríficos compram essa carne mais cara do produtor, o custo de produção aumenta também e essa alta é repassada para o consumidor final. Para se ter uma ideia, a arroba que estava R$ 195 no ano passado, hoje está R$ 320, ou seja, uma alta de 64%. O setor produtivo atribui isso a uma desmotivação dos pecuaristas em investir em rações para a criação, além de uma seca mais severa ao longo do ano. A gente passou por um período aí de 2022, 2023 e agora 2024 por preços baixos na arroba, né? E isso aí combinou numa desmotivação do setor, né? E em relação também a crédito, ao Plano Safra, foi disponibilizado pouco dinheiro, né, do governo federal para nós. Então o produtor desmotivou, não quis investir em rações e hoje a gente teve uma seca muito drástica, uma seca que não está na normalidade, ela é além da normalidade, né? Então teve uma desmotivação de produção, ou seja, o animal faltou nos dias de hoje, né? E o animal faltando, tendo o consumo, tendo a exportação, os frigoríficos e o varejo estão repassando esse valor ao consumidor. Então tendo um aumento bem expressivo agora da carne, né? Um exemplo desse cenário pode ser percebido aqui em Mato Grosso do Sul, que é o terceiro maior produtor de carne bovina do Brasil. Por aqui foram abatidas 400 mil cabeças de gado em julho deste ano e agora, em novembro, caiu para 300 mil, ou seja, uma queda de 30%, resultado de uma mudança grande na conjuntura do mercado. Nós tivemos agora, nesses últimos meses, uma mudança muito grande de conjuntura no mercado do boi gordo, que, claro, vai afetar os preços daqui em diante, né? Nós tínhamos um histórico da pandemia de estímulo à produção de animais. Esse estímulo, em 2023, se transformou em oferta. E de lá para cá, de abril a julho de 2024, nós tivemos uma super oferta de animais no mercado, né? O que fez com que os preços na gôndola fossem mais baixos. A partir de julho, nós tivemos uma
um início de queda nessa oferta. Então, a oferta de animais disponíveis para abate está caindo, as escalas nos frigoríficos estão recuando, os frigoríficos estão tendo que adequar sua produção, estão tendo que dar férias coletivas para algumas categorias, e nós temos também o período de sazonalidade no final de ano, que ajuda também a pesar na alta desses preços, né? Então, a conjuntura é uma conjuntura nova, né? Nós tínhamos uma conjuntura que era baixista para os preços, e agora nós temos uma conjuntura que é mais, a gente não pode dizer escassez, mas existem menos animais disponíveis que, consequentemente, vão impactar os preços. Os cortes com maior alta, segundo o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, são a ponta de peito, que subiu consideravelmente, a costela, o patinho e a alcatra. Para 2025, a previsão é de estabilidade nos preços ao produtor rural, mas os valores praticados no mercado interno ainda dependem das exportações. A ideia é que os preços, a partir de agora, eles fiquem estáveis ali na casa dos R$300 a 280, 300, né? A arroba para o produtor rural, né? E isso vai trazer uma certa estabilidade nos preços aí para esse começo de ano, né? Mas é preciso acompanhar para ver como é que vai se desenvolver essa oferta e entender também como que a conjuntura global vai impactar isso, porque nós estamos com as exportações muito aquecidas, né? Se elas se mantiverem superaquecidas, nós podemos ver uma continuidade de altas. Se não, a gente pode ver um recuo nesses preços. Diante desse cenário, muitos têm optado por cortes alternativos com peças mais acessíveis ou outros tipos de carne, como a suína ou a de frango. Vale lembrar que uma boa estratégia para economizar também é ficar atento às promoções e pesquisar em lugares diversos antes de comprar. O governo federal deve publicar até o fim deste ano o decreto de reajuste do salário mínimo. O aumento deve ser de 7,5%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai publicar um decreto presidencial que aumentará o valor do salário mínimo. O decreto deve ser publicado em 31 de dezembro e a correção valerá a partir de janeiro, com pagamento em fevereiro. O aumento do salário mínimo para 2025 vai considerar a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado nos últimos 12 meses até novembro, junto com o crescimento do PIB nos últimos 2 anos. A quantia, que hoje é de R$ 1.412, vai subir para R$ 1.518, um aumento de 7,5%, o que equivale a um aumento real acima da inflação. Contudo, o valor está R$ 10 menor em relação à estimativa anterior, com um aumento apenas de 2,5% ao invés de 3,2% da regra anterior. O motivo foi o pacote de cortes de gastos aprovado pela Câmara, que limita um aumento com um teto de 2,5% ao ano. A nova regra prevê uma economia de R$ 4 bilhões para 2025. Isso deve implicar um crescimento menor ao salário mínimo para os trabalhadores até 2030. Esse valor incide também nos aposentados e no BPC, benefício de prestação continuada. E olha só, o presidente da Alemanha dissolveu o parlamento e determinou a data das eleições no país para fevereiro. A votação antecipada pelo colapso do governo no primeiro-ministro Olaf Scholz. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, dissolveu o parlamento e confirmou a data esperada para a eleição geral antecipada, motivada pelo colapso do governo de Olaf Scholz no mês passado. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Prezados cidadãos, decidi hoje dissolver o 20º Bundestag e agendar novas eleições para 23 de fevereiro do próximo ano. Uma carta com esta determinação acaba de ser entregue ao presidente do parlamento alemão. ist soeben der Präsidentin des Deutschen Bundestages übergeben worden. A coalizão de Scholz foi derrubada por brigas internas sobre como reativar a maior economia da Europa. Mas um ataque mortal em um mercado de Natal na semana passada renovou os debates do país sobre segurança e imigração. Confirmando a data de 23 de fevereiro para a eleição, Steinmeier enfatizou a necessidade de manter a estabilidade política e apelou para que a campanha seja conduzida com respeito e decência. O presidente também lembrou aos partidos políticos e eleitores os desafios que o próximo governo enfrentará, dada a situação economicamente instável, as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia e os debates sobre imigração e mudanças climáticas. Scholz vai permanecer no cargo como premier interino até que um novo governo seja formado, o que pode levar vários meses. Que o uso excessivo de telas pode afetar a saúde mental não é novidade. No entanto, um novo alerta tem preocupado especialistas e famílias: o impacto crescente em idosos. Acompanhe.
Pesquisas conduzidas por terapeutas ocupacionais da Universidade Federal de Minas Gerais indicam que o uso excessivo de telas está relacionado a um aumento nos sintomas de estresse, depressão e ansiedade. Um dos dados mais surpreendentes do estudo foi o impacto observado em idosos, faixa etária inicialmente considerada menos propensa a esse tipo de dependência tecnológica. Embora imagine que as dificuldades com tecnologia ou declínio cognitivo natural seriam barreiras para o uso excessivo, os resultados mostram que muitos idosos estão desenvolvendo ansiedade generalizada relacionada ao medo de ficar desconectados. Essa condição, conhecida como nomofobia, é caracterizada por sintomas como nervosismo, suor excessivo e até taquicardia diante da possibilidade de estar sem celular. Entre os fatores que tornam os idosos mais vulneráveis a essa dependência estão o isolamento social, o sentimento de exclusão e a alta prevalência de transtornos de humor. Essas condições podem ser agravadas por um uso inadequado de dispositivos móveis, levando não apenas a problemas de saúde mental, mas também a riscos como golpes financeiros e vício em jogos digitais. O estudo destaca a necessidade de estratégias específicas para promover o uso saudável da tecnologia nessa faixa etária, combinando educação digital com iniciativas para reduzir o isolamento e fortalecer os laços sociais para aumentar a qualidade de vida desses idosos. E veja a seguir, aos 91 anos, mulher realiza o sonho e conclui o ensino médio. A reportagem completa você acompanha no próximo bloco. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias para você. E nesse período de festas de fim de ano, para quem vai viajar, há uma preocupação com a residência que fica vazia. Vamos acompanhar agora algumas recomendações para evitar possíveis problemas. Vai pegar a estrada com a família nas férias? O importante é se prevenir e tomar algumas medidas importantes para não virar alvo de bandidos durante as férias, já que muitas casas ficam vazias e alvo fácil para os ladrões. As dicas de segurança são inúmeras que nós temos aí em vários sites de instituições de segurança pública, mas basicamente o que o morador precisa se preocupar? Eu vou deixar minha casa, primeira coisa, eu tenho que avisar a um vizinho, um parente, para que ele possa estar indo sempre, né, indo dar uma olhada na residência, ver como que ela já está, né, dando uma limpada, recolhendo jornais ou panfletos que são deixados no portão, pregar no portão ou na garagem, para não dar aquele aspecto de abandono. Certificar os seus equipamentos de segurança, cerca elétrica, câmeras de vigilância, são quesitos básicos que vai garantir o sossego de você poder estar viajando e sua casa estar fechada, com tranquilidade, não ter o aborrecimento de chegar e verificar sua casa arrombada. Algumas pessoas acabam cometendo erros clássicos que podem sinalizar para criminosos que o imóvel está vazio, podendo assim se tornar alvo fácil para arrombamentos e furtos. Totalmente o que eu falei, o contrário, né? Ou seja, não avisar nenhum vizinho que está saindo, o vizinho não sabe que você deixou a casa, né? Às vezes aparece uma pessoa, adentra a casa, o morador do lado acha que é o próprio proprietário que está e está sendo cometido um furto naquele momento, né? A sujeira, deixar a luz acesa, 24 horas ligada, acreditando que está dando um sinal que tem gente na casa, isso não convém, isso não vai evitar que alguém queira fazer um furto. Então, a recomendação, como eu frisei antes, avise o vizinho, avise um parente para que ele vá sempre a casa, vá cuidando. E reforce os equipamentos de segurança que contribuem com a Polícia Militar na prevenção dos crimes. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento preventivo e ostensivo no centro e nos bairros aqui de Campo Grande, para garantir a tranquilidade nas compras de fim de ano e combater diversos crimes durante o Natal e o Ano Novo.
Nós lançamos a Operação Boas Festas, nós estamos com reforço nas 7 regiões urbanas de Campo Grande, não só Campo Grande, mas todos os municípios que pertencem ao CPM, e quando a gente fala de Polícia Militar, os 79 municípios do estado. Então, a PM reforçou todos os municípios, e quando a gente está aqui, em especial Campo Grande, nós estamos com policiamento, nós recebemos 70 viaturas novas agora, que já estão rodando, justamente para a gente ter um final de ano com muita tranquilidade aqui, para que as pessoas possam ir às suas compras, possam ir ao seu lazer e ter um final de ano, um Natal muito tranquilo. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, vai sofrer uma alteração para a edição do ano que vem. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda proibiu apostas envolvendo partidas da competição, além de propagandas feitas por marcas do setor. O intuito seria preservar a saúde mental dos jovens e também dos adolescentes. Prestes a iniciar o principal campeonato de futebol de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá entre os dias 2 a 25 de janeiro, uma determinação do governo chamou bastante atenção. Isso porque foi proibida a participação das famosas bets nesse campeonato, ou seja, não haverá possibilidade de se fazer apostas nas partidas da Copinha. Se apenas isso já poderia trazer prejuízos a algumas casas de apostas, o governo foi além e também proibiu qualquer associação das bets durante todo o campeonato. No decreto da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, foram definidos 4 pontos que estão proibidos nessa edição da Copinha. São eles: apostas nos jogos, patrocínios de casas de apostas nos uniformes das equipes, publicidade e propaganda nos estádios que se associem às apostas e propaganda de agentes e operadores de apostas durante a transmissão de partida, em meio televisivo, radiofônico ou pela internet. Em resumo, o governo informou que as medidas foram tomadas unicamente por ser um campeonato que conta com jovens e adolescentes, e que o interesse do Estado está em proteger a saúde mental, comportamental e emocional dos jovens, que geralmente é muito afetada devido às apostas. E este final de ano marca os 50 anos do fim oficial de uma das maiores bandas da música. Os Beatles já tinham parado de produzir há algum tempo, mas foi em 1974 que um acordo pôs fim àquela história. A separação formal dos Beatles completa 50 anos no próximo domingo, um marco que aconteceu após muitas tensões devido a diferenças pessoais, conflitos criativos, ainda que a dissolução de um dos mais importantes grupos da música tenha sido assinada em 29 de dezembro de 1974, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr pararam de trabalhar juntos entre 1969 e 1970. O documento conhecido como o Acordo dos Beatles permitiu que o quarteto dividisse de forma estruturada os direitos de propriedade de músicas e assuntos legais relacionados à ruptura. Entre as causas da dissolução do grupo, de acordo com diferentes autores que escreveram sobre o quarteto, estão as diferenças pessoais, os conflitos criativos e a morte em 1967 do empresário Brian Epstein, sem que o substituto conseguisse unanimidade entre os 4. Depois de assinar os documentos, os advogados finalizaram todos os aspectos legais da separação pouco tempo depois. Kenneth Womack, autor de um livro publicado em 2013 sobre a banda, afirma que os negócios do grupo eram muito complicados de serem resolvidos e havia implicações fiscais consideráveis, além do contrato com a Capitol Records, que só terminaria 2 anos depois. Apesar da separação, o legado dos Beatles continua vivo 50 anos depois. E nós vamos mostrar agora uma história de superação e de que não há tempo para realizar os seus sonhos. Uma idosa da cidade de Guarulhos se formou aos 91 anos no ensino médio. Dona Yolanda, que só aprendeu a escrever o nome apenas aos 85 anos, realizou o sonho de concluir os estudos através da educação de jovens e adultos. De beca, salto alto, carregando um buquê de flores e acompanhada pelos professores, Yolanda Ribeiro Conte, de 91 anos, subiu ao palco da Universidade de Guarulhos no dia 11 de dezembro, para finalmente realizar aquilo que tanto sonhava desde jovem, a formação no ensino básico. O diploma recebido das mãos dos professores da Escola Estadual Padre Conrado Silva, por meio de um programa de educação de jovens e adultos, simbolizou a realização desse sonho. A idosa queria muito aprender a ler e escrever, principalmente o próprio nome. Ela sempre se sentia incomodada por não saber ler e escrever, mas isso nunca fez ela parar de sonhar e agora conseguiu. Feliz com a realização do sonho,
Ela diz que querer é poder, mas para isso é preciso correr atrás. Nada é fácil e nunca foi para a dona Yolanda. Ela contou que sempre trabalhou desde novinha. Segundo a dona Yolanda, aos 11 anos, ela se mudou para São Paulo junto com a família e prometeu aos avós que iria estudar. Mas isso não aconteceu. Ela foi explorada e trabalhou desde então e não conseguia ir para a escola. Aprender a ler também proporcionou ter contato com histórias que sempre gostou e outras matérias. Com a conclusão do ensino, a filha dela e toda a família se emocionaram bastante na hora da entrega do diploma. E como de costume no Redação Hit, nós apresentamos algumas cidades ao redor do mundo. E hoje vamos conhecer um lugar do Brasil, o Morro de São Paulo, lá na Bahia. Acompanhe. Localizado na ilha de Tinharé e distrito da cidade de Cairu, Morro de São Paulo é um dos destinos mais encantadores do Brasil. Conhecido por suas praias de águas cristalinas, passeios de barcos que levam a piscinas naturais e ilhas próximas e pelas atividades como mergulho e tirolesa. A vila é livre de carros e proporciona uma experiência tranquila, além de uma bela vista do pôr do sol na Toca do Morcego ou no Forte. Localizado na ilha de Tinharé, na Bahia, é um destino turístico conhecido por suas praias paradisíacas, rica em história e a atmosfera é bem vibrante. O vilarejo oferece uma combinação única de beleza natural e patrimônio cultural, com praias de águas cristalinas, trilhas e um centro histórico encantador. O acesso ao local é feito principalmente por barco ou avião, o que garante o certo isolamento e preservação. O Morro de São Paulo, portanto, é um destino que atrai tanto aqueles em busca de descanso quanto de aventuras em meio à natureza exuberante. E com essa bela imagem eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.